Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de desenho técnico. Essa é a aula de número 3. Essa aula é para a turma de Química. Meu nome é Paulo Vanucci e sou engenheiro mecânico e design de produto. Vamos para a aula então. Nós vamos falar rapidamente sobre normas para linhas de desenho técnico hoje. Bom, então, tópico 1, linhas de desenho técnico. As linhas são os principais elementos gráficos para o desenho técnico. O que elas vão definir para a gente? Elas vão definir formatos, dimensões, posicionamento, por exemplo, paredes, portas, etc., né? Ou mesmo até dimensões de peças, né? Informam as características e dimensões de cada elemento projetado. Então, essa norma 8403 e 84 é a norma que especifica o traçado de linhas técnicas. Nós também temos, se nós formos trabalhar com a norma ISO 128 de 1982, ela define 10 tipos de linhas e respectivas espessuras. São designadas pelas letras A, K, indicados numa tabela, tá? Por exemplo, nessa tabela aqui que a gente está vendo. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com uma linha que tem um contorno visível, uma peça, por exemplo, e eu vou ter que mostrar o limite da peça. Então, essa linha aqui é uma linha de contínua grossa, uma linha tipo A1, linha de contorno visível. Tá? Se eu for, por exemplo, dar uma dimensão para essa peça e ter que acrescentar uma cota, tá? Uma dimensão aqui, por exemplo, de 5 centímetros, essa linha, que a gente chama linha de chamada, essa linha em particular, que fica dos dois lados, seria a linha do tipo B3, então ela vai ser mais fina do que uma linha, que é a linha da superfície da peça. Então aqui, por exemplo, poderia ser uma linha 0,5 milímetros e a linha contínua grossa 0,7. E aí a gente tem outros tipos de linha, né? Interrompido fino e interrompido grossa, né? Por exemplo, são linhas de contorno invisível, a gente não vê. Poderia ter um furo aqui na peça e esse furo seria indicado por essa linha interrompida grossa, por exemplo. E a gente tem outros tipos de linha, tá? Por exemplo, se eu tiver um furo na peça aqui e eu preciso indicar o centro dela, então eu vou indicar com ponto, traço, ponto, tá? Linhas de eixo, ó. Ponto, traço, ponto. Se eu for fazer um corte nessa peça, eu vou trabalhar com planos de corte. Então essa é a linha que eu vou traçar. Então ela é traço, ponto, traço e outras características, né? Entre outras aí que a gente tem. Mas a gente não vai trabalhar com a ISO aqui, a gente vai trabalhar com a NBR 8403 de 84. Então, nós vamos começar trabalhando com a linha contínua larga, que é para contornos visíveis, né? Arestas visíveis. Então, nessa peça aqui, vocês estão vendo, essa linha, ela tem um contorno visível, então é uma linha contínua larga. Nós vamos usar a lapiseira 0.7, então, para fazer esse traço. Já uma linha contínua estreita, tá? Nós vamos usar para linhas de cota, por exemplo, para dar dimensões à peça, linhas auxiliares, linhas de chamadas, rachuras. Então, essas rachuras que estão aqui, ó, nessa peça, tá? Elas têm uma linha contínua estreita, que pode ser feita com uma lapiseira 0.5. Muito bem. Linhas de cota, como falei, né, são essas linhas
essas linhas que aparecem aqui. Então elas vão ter uma dimensão aí de 0,5 milímetros, como eu disse, né? Linhas de chamada, perdão, linhas de cota, né, são essas daqui, só mostrando, linhas de cota. Linhas de cota são essas linhas com essas setinhas, então 0,5. Linhas de chamadas são essas linhas aqui, tá? Vou deixar indicado aqui linhas de chamada. Para essa peça, por exemplo. O que mais que a gente tem aqui? Linhas de contornos não visíveis, né? Então, por exemplo, eu não estou vendo esse furo que está aqui, então eu coloco essa linha pontilhada, tá? Tracejada mais fina, por exemplo, que é um contorno não visível, certo? Então, vou colocar ela aqui. Para linhas, deixa eu ver se, linhas de centro, por exemplo, aqui, por exemplo, nesse furo, eu vou trabalhar com uma linha de centro, então vai ser traço, ponto, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu ver se ele mostra, tá? Aqui, isso aqui na frente, isso. Então, para linhas de centro, que é esse caso aqui, então tem um centro aqui, ó, vou indicar esse centro com uma linha traço, ponto, traço, ponto. A gente pode fazer com uma lapiseira 0,5, por exemplo. Se eu vou fazer um plano de corte, tá? Eu tenho um objeto como esse, e aí eu corto essa peça, eu vou visualizar essa peça dessa forma, né? Para indicar o corte, nós vamos trabalhar com essa linha. Então ela tem um traço mais grosso no início, nas curvas você tem que deixar ela um pouco mais espessa. Então aqui você pode fazer com 0,7 e aqui você faz com 0,5. O restante é traço, ponto, certo? Então essa é a linha para planos de corte. Por que você faz esse tipo de linha? Que às vezes você não consegue visualizar o objeto, algumas estruturas importantes que ele tem dentro dele, a gente precisa fazer cortes. Para indicação das linhas ou superfícies com indicação especial, a gente pode usar traço e ponto largo, como essa. Traço, dois pontos, estreita, contornos de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, por exemplo. Você tem um objeto, né? Você tem que indicar o centro de gravidade dele. Então você pode indicar com traço, dois pontos, traço, dois pontos. E assim por diante. Ok? Então essas são basicamente as linhas que nós vamos utilizar para construir os nossos desenhos, tá? Então a gente termina por aqui e bons estudos, pessoal. Até a próxima.